Uma olhadinha aqui na entrevista, então. Primeiro vamos colocar o Marcelo Silva, que votou contrário ao projeto. Vamos acompanhar. O projeto ele é imoral, é um projeto que ataca a população de Campinas, um valor de R$ 1.400, mais alto que um salário mínimo. Existem pessoas que não ganham isso, enquanto a saúde está abandonada, caos na educação, caos na saúde, morrendo criança nos hospitais, hospital que não consegue abrir. Então é um momento inoportuno em que o país, em que a cidade de Campinas vive uma crise administrativa muito grave, existe uma corrupção muito grave também em vários órgãos espalhados, e aqui nós temos que votar algo absurdo, algo imoral, justamente para tentar tirar um pouco do foco do Poder Executivo. Gente, deixa eu só falar um negócio. Posso falar? Claro. Mas o Marcelo Silva não votou favoravelmente ao projeto lá eu fiz lá essa na pergunta. comissão? Logo em seguida que ele respondeu isso, eu fiz exatamente essa pergunta que a Zezé disse. Eu falei, por que você votou contrário na legalidade se na comissão você votou favorável e permitiu que o projeto viesse para o plenário sabendo que ele seria aprovado? Ele disse para mim, Zezé, que como advogado, é a resposta dele, não quer dizer que eu concordei, viu, gente? Ele disse o seguinte, que como advogado, na comissão é uma decisão técnica, então que o projeto era legal e ele votaria pela legalidade. No plenário, apesar de ser uma votação de legalidade, ele tomou um posicionamento político, por isso ele votou contrário. Essa foi a resposta, Marcelo, e tem essa resposta porque ele mesmo falou isso. Agora eu fiz essa pergunta para ele. Agora eu te digo um negócio, nunca a comissão de legalidade foi técnica, Marcelo. Não faça a gente de besta. No fundo, você tinha a esperança de que esse projeto passasse. Mas deixa eu perguntar, né? Olha, se sabe? ele é constitucionalmente legal, não tem que aprovar mesmo na legalidade de redação? Ele não é. Sabe por que ele não é legal? Ele é legal de acordo com o ponto de vista. Ele é imoral. Por exemplo, foram dois pareceres, gente. Foram dois pareceres. O Vinícius Gratti colocou que ele era legal e fez um parecer técnico defendendo a ilegalidade. Esse parecer do Vinícius não foi aceito. Aí o Zé Carlos apresentou um projeto defendendo a legalidade da proposta e aí esse parecer foi aprovado. Então, depende, essa questão da legalidade, como a Zezé colocou, depende muito do ponto de vista de quem está defendendo. Eu não sou tanto que nós tivemos dois pareceres. Advogado, mas eu tenho a impressão que é legal, não, ele é imoral. A Constituição fala em moralidade. A Constituição tem uma série de condições para que uma coisa seja legal. Para ela ser legal, ela tem que ter moralidade, ela tem... Aliás, o parecer do Vinícius Gratti foi em cima da questão da moralidade de acordo com o artigo 5º da Constituição. Sim, já o do Zé Carlos foi em cima da questão da isonomia, como são servidores e você tem tratamento desigual, só que eu quero lembrar aqui que não existe tratamento desigual, porque quando o ticket acabou há 15 anos atrás, o valor do ticket foi incorporado àquela verba de gabinete, lembra, Zezé? Sim, então lembro. Não houve uma redução, uma perda de ganho, foi incorporado ao salário, né? Agora, e não há uma irregularidade também, porque gente, e eles não cumprem jornada dentro da Câmara, Rose. Ou pelo porque menos tanto não é que obrigado, se eles cumprissem jornada dentro da Câmara de Campinas, não ia caber todo mundo lá. Vamos ouvir o Carlão do PT, que votou favoravelmente ao projeto. Vamos analisar as explicações dele. Primeiro porque a gente reconheceu a mobilização dos trabalhadores aqui da Câmara Municipal, que eu acho que a reivindicação é justa e não é ilegal. Hoje nós discutimos a legalidade do projeto e até como membro da Comissão de Constituição e Legalidade, a gente acompanhou o parecer da comissão. Um segundo motivo é que a gente tem estudado a diferença que existiria entre a recomposição salarial que poderia ser colocado no lugar dos tickets e da redução da jornada de trabalho que vai ser discutida, e a diferença na economia é bastante razoável, né? A Câmara não vai sofrer um prejuízo tão grande quanto sofreria se houvesse a reposição salarial.
Você é mentiroso e sem vergonha, hein, Carlão? Ô, louco, Zezé. Sim, Deixa eu falar uma como coisa. que ele diz que não vai ter prejuízo para a Câmara? Porque, nesse caso, Zezé, eu vou fazer a explicação técnica do sindicato da Câmara. O presidente do sindicato explicou que a Câmara não pagou o reajuste salarial em 3 anos. Então, eles abriram mão desse reajuste salarial, porque neste caso aí ele não estava falando do ticket, ele estava falando da redução de jornada de trabalho. E segundo o sindicato da Câmara, isso vai trazer uma economia de 7 milhões. Porque se eles fossem... É a explicação técnica. Mas não é verdade isso, Rose, porque eles vão ter jornada reduzida pro resto da vida deles, eu não discordo de você. Eu não discordo. Zezé. Eu não gostaria que a jornada fosse reduzida, tanto que eu perguntei ontem para um servidor e falei, não, eles não estão mentindo. Tecnicamente, eles vão ter uma economia de 7 milhões de reais. Ano. Ao abrir mão do reajuste de 3 anos de reajuste salarial, a economia aos cofres públicos será de 7 milhões. Só que depois eles vão usufruir para o resto da vida, até a aposentadoria deles, uma jornada menor. Se você fizer esse cálculo, aí sim a gente poderia... Sim, mas é esse cálculo que tem que ser feito. Mas a jornada ainda não está em pauta, não, né? mas já vai votar, vai mas entrar. Quando diz que não vai ter prejuízo, é mentira. É nesse sentido. É mentira. Quem diz isso é mentiroso, gente, porque é mentiroso. Nós não podemos aceitar isso ainda, que seja o outro lado, e não mostrar para a população que esses caras vão ter 25% de redução na jornada deles. Eles abriram mão de reajuste por 3 anos e aí 25% da jornada para o resto da vida profissional, enquanto eles estiverem na Câmara. E eles querem dizer que isso é um bom negócio pra gente. É sujo a forma como eles agem. Zezé, eu sou contrária. E aí eu quero até mandar um recado para os servidores da Câmara. Esse programa é um programa de opinião. Então, eles têm que entender que nós estamos aqui emitindo uma opinião. Porque eles falam assim, mas não há isenção. Não, é um programa de opinião. Não tem o blog mesmo. é um programa... É a nossa opinião. O blog também é de opinião. A gente se posiciona. E, neste momento, nós somos contrários a esses 2 projetos. Sim. Mas a gente dá a oportunidade de dar o outro lado. E é esse outro lado que eu estou dando. E o Carlão do PT, por exemplo, Ocênio, eu sei que a gente está muito tempo nesse assunto, mas eu acho que a gente tem que gastar tempo nesse assunto, porque esse projeto vai voltar para a pauta e vai voltar o mérito dele. Então, ele pode ser barrado ainda na Câmara. E aí depende da população. O Carlão também, Zezé, disse assim, mas se a gente fosse ter que, se algum servidor... mais ou menos o que ele disse foi isso. Que eu questionei ele sobre essa história do salário, do ticket, né? Ele falou assim, mas se o servidor entrar na justiça e dizer que ele não tem essa questão da isonomia do ticket refeição, ele pode ganhar na justiça. Aí eu falei, vereador, ele não vai ganhar na justiça porque esse valor já foi incorporado ao salário. Então, na verdade, o que a Câmara está fazendo é pagando 2 vezes. Esse é um aumento real de salários, Zezé, para os servidores. É um aumento real de 1.400. Me diga, Sena, qual é o trabalhador brasileiro que tem tido um aumento real como esse da Câmara? Nossa, eu fico muito indignada. Gente, a gente outra fico coisa, muito por que indignada. O não entrou na justiça há 15 anos que foi suspenso esse negócio? Não entraram na justiça até agora. Gente, eu Carlão, vou falar um negócio para vocês. É capaz que se entrasse na justiça pedindo isonomia, mas ia dar um pau isso daí, sabe por quê? Porque os outros, esses funcionários da Câmara, eles estão pedindo redução para 6 horas diárias. Não tem direito a ticket 6 horas diárias. Vocês entendem? Tem mais isso. O tanto de sacanagem que tem por trás disso. E a gente, assim, eu fico indignada porque eu acho que se eu não coloco pro pessoal exatamente o que é, as pegadinhas, aonde que eles estão fazendo, eles não se importam de mentir, gente. É verdade. Porque a pessoa que tem jornada direta de 6 horas ou de 5 horas, como algumas categorias, não tem horário de almoço. E aí não tem sentido você dar um ticket. Vale de alimentação. R$65. Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Carlão do PT é um
servidor. Gente, mas eu quero agradecer o Carlão do PT, porque de todos os 20 vereadores, ele foi o único, Zezé, que teve coragem de botar, dar a cara a bater. E ele tem também, né? O Carlão é uma figura que tem serviços prestados, é um cara respeitado, desde quando ele era coordenador do DLU, na época do Jacob Bittar, no final dos anos 80, em Campinas. É uma pessoa respeitada nas bases e tem uma história lá no PT e tal. Mas eu acho que nesse aspecto, quando ele falou, olha, a gente respeitou a mobilização dos servidores. Ora, servidores, hello! Peça lá 109% de aumento, que é só mobilizar ali no plenário da Câmara que consegue tudo. Tá e fácil. Eles vão tirar da saúde, porque o dinheiro para ir para esses servidores, para os chupins, tem que sair de algum lugar, porque esse dinheiro é o dinheiro dos nossos impostos que cobre os serviços prestados, entendeu? Então, quer dizer, às vezes tem que tomar cuidado, né? Porque, claro... gente, ó, tem uma informação importante aqui, Zezé, para tua pergunta. Um ex-servidor da Câmara, que era assessor, dizendo o seguinte, que eles entraram na justiça anos atrás e perderam nas duas instâncias. Você tá vendo? Você tá vendo? Então não é mentiroso, não fica mentindo pra gente. Não é possível, gente. Não é possível. A gente aceita, não podemos aceitar. É duro, né? É vergonhoso. É claro que tem um corporativismo. É claro que o pessoal... Se tiver um projeto para subir o meu salário aqui para 1000%, eu vou lá levantar a bandeira e falar, tô precisando. Que vergonha. Não povo é assim. Sem vergonha, mentiroso. Agora lembrem-se sempre, o dinheirinho não dá em árvore, não tá no cofre da Câmara. É um dinheiro suado do povo brasileiro, que tá ali trabalhando. Do povo campineiro. Ralando, do povo campineiro. No caso específico, que está ralando ali, pagando os impostos, né? Comprando, pagando imposto em cascata, essa coisa toda, e aí parte do orçamento municipal vai para a Câmara. Então vamos cuidar bem desse rico dinheirinho aí. Vamos colocar, a gente pediu para o pessoal entrar em contato e o pessoal entrou em contato conosco pelo WhatsApp. Então, portanto, vamos dar vazão aqui, senão, né? Olha o Francisco Godinho, ele diz o seguinte: fico com vergonha dos políticos brasileiros, em especial os vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Os postos de saúde não têm dipirona sequer, e eles aumentando os seus próprios vencimentos, isso é imoral. Mas não é o vencimento deles, né, gente? Em parte, o vencimento, né? Bom, talvez até seja uma compensação do salário que eles metem à mão, segundo o Tenente Santini, né? E que o vereador, se ele não der o ticket pro assessor, o assessor não vai reclamar, não vai fazer BO, porque senão ele é demitido e ele perde a boquinha. Né? Tem esse negócio. Gente, olha... Aliás, foi por esse motivo que foi cancelado no passado. Não é porque... Não foi por outro motivo. A gente não está inventando moda aqui. Tem mais alguém aí, meninos? O Valdir Souza. O banquete do STF, ninguém fala nada. A juíza cancela e o desembargador libera. A gente ainda ia falar sobre esse assunto aqui. Até quando vai isso? O Valdir fala. É o tal da lagosta. A gente vai falar nisso ainda hoje. O prato refinado, né? Prato refinado, regado a vinhos importados, premiados, né? Bebidas exóticas. O Senna tá querendo infartar a gente mesmo hoje, hein? Tá. E depois começa. Né? Calma. E agora, o que é pra fazer? Pro intervalo? Nós não vamos comentar? Vocês querem comentar o quê? Eu não quero comentar nada, quero ficar quieto. Bem que acabou de ser liberada. A juíza, eu fiquei feliz por algumas horas. A juíza de Brasília, Zezé? Brasília. A juíza de Brasília suspendeu o edital proibindo os sujeitos de tomarem vinhos importados e coisa toda. Isso pro Supremo, viu, gente? Só que o desembargador acabou de liberar. Tá tudo certo, pode comprar. Esse é o país. Gente, a gente parece que a gente vive... Sabe aquela coisa babilônica? Que você tem a elite, aquele povo lá em cima tomando vinho importado, comendo carne. Com os funcionários públicos. Aí com o dinheiro do povo, e o povo aqui embaixo não tem nem dinheiro pra comprar feijão nem arroz, Zé. E aí eles dão pra todo mundo que tá próximo. Todo mundo que eles veem assim tem a vida na babesca. Né? E o site O Antagonista já cantou a bola aqui. O desembargador Cássio Marques, nomeado pela Dilma, liberou.